Boa noite. O convidado de hoje é deputado desde 1995 e atualmente é um dos rostos mais conhecidos do Partido Comunista. Protagonizou um célebre episódio na Assembleia da República que levou à saída do ex-ministro Manuel Pinho. E não gosta que lhe digam que os políticos são todos iguais. Assume-se como ateu, mas defende que não tem de haver uma separação estanque entre o Partido Comunista e a religião. O convidado de hoje do Grandes Negócios é Bernardino Soares, líder parlamentar do PCP. Boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui neste Grandes Negócios. Sei que tem várias pessoas na família que são do Partido Comunista, mas diz que não foram eles que o influenciaram, que entrou para o partido por opção própria. Foi assim? Sim, foi assim. É evidente que eu, durante a minha infância e início da juventude, na adolescência, tive imenso contacto com iniciativas do PCP, com a Festa do Avante, com muitas outras coisas. E, portanto, isso aconteceu de forma natural. Agora, nunca houve um incentivo explícito para entrar para o PCP. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente e por opção própria. E quando é que entrou para o partido? Bom, eu comecei a participar em algumas coisas por volta dos 18 anos, na freguesia onde morava na altura, que é a freguesia de Camarate, no concelho de Loures. E depois, a partir daí, integrei-me na JCP e, enfim, depois fiz muitas coisas por aí. Como é que era o Partido Comunista dessa altura? Diferente do que é hoje? As coisas vão sempre evoluindo, mas em questões fundamentais mantém-se uma grande coerência nas posições que o PCP tem vindo a tomar e tantas vezes se vem comprovando que tem razão em relação às análises que fazem em cada momento da vida nacional, uma grande ligação às populações e aos trabalhadores. Isso é o que faz com que este partido que fez ontem 91 anos continue a estar vivo e a reforçar-se na sociedade portuguesa. Só um partido que está ligado às pessoas é que consegue sobreviver 91 anos, porque se não estivesse já tinha desaparecido. E é um partido que continua a lutar por uma sociedade mais justa, por um ideal de que possa existir uma sociedade sem a exploração do homem pelo homem e que até lá possamos ir melhorando a nossa vida na nossa sociedade, no nosso regime democrático, para termos uma democracia avançada, uma democracia em que os direitos económicos e sociais e culturais estejam ao alcance de todos, que diminuam as desigualdades e que o país se desenvolva, que o país tenha progresso e que possa ser um país com garantia para todos da possibilidade de serem felizes. E esse é um ideal, uma utopia, ou acredita realmente que é possível na prática? Não, tenho a certeza que é possível na prática. E tenho a certeza que há muitas etapas que temos que ultrapassar até lá. Nós no PCP vamos ter agora, aliás, um congresso este ano. Um exemplo de uma sociedade que seja realmente justa, assim como o PCP defende? Não, nós não temos nenhum modelo, nem no presente, nem no passado. Nós não estamos amarrados a nenhum modelo, nunca estivemos, ao contrário do que às vezes se diz. Uma das coisas que caracteriza o PCP, mesmo até no panorama do movimento comunista internacional, é que foi um partido que sempre desenvolveu a sua reflexão própria. Sempre teve em conta e teve conversações e relações com outros partidos progressistas, com outros partidos comunistas, naturalmente, mas sempre teve uma grande independência e autonomia na sua reflexão e na sua ação. Isso faz com que seja um partido que continua e que se reforça, e não há nenhuma dúvida quanto a isso. E todos aqueles que ao longo dos anos têm vaticinado a nossa morte rápida, têm vindo a enganar-se e penso que se vão continuar a enganar. E acha que o partido já se libertou de alguns estigmas que existiam há alguns anos sobre o Partido Comunista? Bom, eles continuam a existir porque continuam a ser induzidos. Por exemplo, as pessoas, nós neste congresso que agora inicia a discussão e a preparação, que nós fazemos durante muitos meses, com o envolvimento de todos os militantes do partido, vamos debater e atualizar o nosso programa do partido. Não é o programa eleitoral, o programa do partido, aquilo que é, digamos, o cimento do partido no momento atual da sua vida. A base dos vossos fundamentos, no fundo. Exato. E as pessoas teriam algumas pessoas teriam uma grande surpresa se lessem esse programa, porque todos aqueles que, por exemplo, nos atiram com as ideias de que o PCP defende uma sociedade em que só houvesse um partido, verão ali, como já acontecia no programa de antes do 25 de Abril, que a defesa que o PCP faz para a nossa sociedade é baseada no multipartidarismo, no aprofundamento da democracia, mas numa democracia que não é só votar nas eleições de 4 em 4 anos, porque isso não é suficiente. Isso é uma democracia apenas baseada num aspecto formal. Esse aspecto é muito importante, haver eleições, é essencial,
social, mas não se resume a isso a democracia como às vezes nos querem fazer crer. E a participação no dia-a-dia e a obrigação de o poder político ouvir o que se passa em cada momento e não só quando existem eleições é um aspecto essencial da democracia. Quando fala da necessidade de mais democracia, fala da participação cívica? Da participação cívica, de uma melhor distribuição da riqueza, das pessoas terem um acesso igual à educação e à cultura, das pessoas terem uma vida digna que lhes permita tomar as suas opções livremente em termos políticos e em termos sociais, porque uma pessoa que está numa situação de pobreza, numa situação de exclusão social, não tem a mesma liberdade para intervir na sociedade que tem uma pessoa que esteja com as suas condições de vida garantidas. E isso também faz parte da democracia. A democracia não é só votar, é também isso, mas é muito mais do que isso. Mas como é que um Estado consegue garantir direitos iguais e condições de vida iguais a todos os cidadãos? Tendo uma política que promova o crescimento económico e o desenvolvimento económico e distribuindo bem a riqueza. Nós hoje temos o inverso nesses dois aspectos. Temos uma política que promove a recessão e, ao mesmo tempo, mesmo da pouca riqueza que criamos, distribuímos mal a riqueza. Temos uma grande polarização e concentração da riqueza que se tem vindo a acentuar, as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres aumentam no nosso país, e, ao mesmo tempo, condições económicas que vão restringindo ainda mais as possibilidades do país poder apoiar mais aqueles que mais precisam. Acha que a crise veio, de alguma forma, dar razão à doutrina do Partido Comunista de que o capitalismo não resolve todos os problemas? Não resolve todos, nem resolve nenhum. Nem resolve nenhum. Mas até nos veio dar razão em muitas outras coisas. Repare que quando nós entramos para a então Comunidade Europeia, quando o nosso país entrou, o PCP esteve contra, não por um princípio absoluto que não pode haver um entendimento e uma cooperação e uma organização em que os Estados europeus cooperem, isso em si não tem nada de negativo, mas porque as condições que estavam estabelecidas na então Comunidade Económica Europeia para a nossa entrada e que foram aceites pelos governantes de então, Mário Soares, e Mota Pinto e outros, eram condições que iam destruir uma grande parte da nossa economia e pôr o nosso país mais dependente. E isso foi o que aconteceu. Depois vai-se a dar razão ao PCP nessa matéria. Depois, quando o país entrou... Repare-se, quando o atual Presidente da República era Primeiro-Ministro, houve uma série de anos em que havia fundos comunitários para não produzir. Isso, aliás, ainda em certas áreas ainda continua. Nós tivemos, nesses anos, a destruição dos nossos setores produtivos essenciais, o que viemos a pagar mais tarde, porque um país que não produz está dependente do exterior, desequilibra a sua economia e depois aumenta a sua dívida, como veio a acontecer. Depois, mais tarde, quando entramos para o euro, nós dissemos que a introdução de uma moeda única, ainda por cima, feita à medida das economias mais fortes da União Europeia, ia ser altamente prejudicial para a nossa economia. Claro que nos disseram, claro, estávamos nós, mais uma vez, a estar agarrados ao passado e não a ver as perspectivas de futuro. Hoje, uma parte significativa dos economistas, e muitos não são marxistas, nem têm nada a ver com o PCP, reconhecem que a entrada do país para o euro, nas condições em que se processou, foi extremamente negativa para a nossa economia. Mas acha que hoje Portugal estaria melhor se estivesse com o escudo? Acho que se Portugal não tivesse entrado para o euro da forma como entrou, estaria hoje bastante melhor. Acho que o projeto da moeda única constituiu uma forma de centrar a política económica e a política financeira nas necessidades e nas vantagens das grandes potências da União Europeia. Mas Portugal não é o Reino Unido, não tem uma economia dessa dimensão, nem o escudo tem esse ainda valor. Há outros países da União Europeia que não estão no euro e eles sobrevivem. Portanto, não era propriamente... Mas também há muitos países a quererem aderir ao euro. Mas essa ideia de que tudo é inevitável e que temos que fazer assim porque é inevitável, mesmo sabendo que é pior, não pode ser aceito, porque isso é o que nos levou ao ponto onde nós estamos. Mesmo agora, nós, está quase a fazer um ano, em 5 de abril do ano passado, fizemos uma declaração pública do meu camarada Jerónimo de Sousa, dizendo que o país, fomos os primeiros a fazê-lo quando ainda toda a gente estava com medo, mesmo os que pensavam nisso, com medo de o dizer abertamente. O país precisava de renegociar a dívida. E claro, lá disseram que não podia ser, que isso era uma loucura. E cada dia que passa se percebe que isso é cada vez mais inevitável. E é evidente que as renegociações não são todas iguais. Nós não queremos uma em que os credores nos imponham tudo o que querem. Isso é o que estão a fazer agora, aliás, com este programa. Mas uma em que nos permitam pagar a dívida, sim, mas pagar a dívida com condições do nosso país poder sair do buraco em que está. Mas isso não nos ia colocar outra vez ao lado do mau exemplo da Grécia?
Eu não sei qual é o bom exemplo que nós estamos a seguir, porque se o bom exemplo é ter cada vez mais recessão, cada vez mais desemprego e a economia cada vez mais dependente e a dívida cada vez maior, porque a dívida está a aumentar. Nós vamos ter necessidades de pagamento da dívida muito superiores nos próximos anos, depois deste período do programa o chamado Programa de Apoio Financeiro. Renegociar a dívida é dizer aos É credores, dizer aos nós credores, não vamos pagar... Não é isso. Não é isso. É dizer que nós precisamos de, para pagar, ter outras condições de pagamento. Precisamos ter Mais outros prazos, precisamos de ter outras taxas de juros, porque nos foi emprestado dinheiro nos últimos anos a taxas absolutamente proibitivas e que são agiotagem e não podem ser aceites. E alguns dos montantes podem ser ilegítimos e isso também tem que ser estudado, tem que se ver qual é a sua origem. E, portanto, Ilegítimos como assim? Porque podem ter sido em resultado desta especulação financeira dos últimos anos em que alguns se aproveitaram. E isso tem que ser renegociado. Aliás, na Grécia agora muitos credores abdicaram de uma parte das suas dívidas. E, portanto, há pouco a sua colega aqui Mas foram um pouco forçados a abdicar de parte das suas dívidas. Mas como é que nós vamos pagar a nossa? Se nós vamos ter o país a produzir cada vez menos riqueza, onde é que vamos buscar o dinheiro para pagar a dívida? E quando precisarmos outra vez que os investidores comprem mais dívida, como é que recuperamos a confiança? Por isso é que não podemos continuar neste ciclo vicioso. Temos de o travar agora. E dizer, é aqui o momento, e já devia ter sido há mais tempo, de nós criarmos condições para pagar a dívida, mas condições que têm que passar pelo crescimento económico. E não podem passar pela recessão. A recessão não paga dívidas. O crescimento é que paga. Que condições são essas? São condições que permitam um maior investimento público para poder ajudar a dinamizar a economia e a atrair mas também investimento privado. Mas não há dinheiro, como é que há investimento público? Tem que haver dinheiro. Tem que haver dinheiro. Portanto, não acredita quando o governo, tanto o atual como o anterior, quando diziam que já não há dinheiro para pagar salários, temos de pedir ajuda externa. Isso não era verdade. Então, onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro existia na altura, tanto que, por exemplo, o ministro Teixeira dos Santos disse isso num determinado mês, penso que foi em maio, era para o mês seguinte, e a primeira tranche da ajuda só veio depois disso. Portanto, isso era tudo mentira, era para justificar este programa. Mas eu recordo-me que alguns pagamentos foram atrasados. Isso foi uma forma que utilizaram para assustar as pessoas, porque o dinheiro existia. Isto foi uma forma que utilizaram para assustar as pessoas. E depois nós precisamos de olhar para este programa e vermos o que é que ele significa. Nós chamamos-lhe pacto de agressão e não é por acaso. Porque, para além da questão da dívida e de como se paga, enfim, aí temos opções diferentes, há o que é o conjunto destas medidas deste programa. É privatizar empresas essenciais. Empresas que até dão lucro ao Estado. Não são empresas que dão prejuízo. Algumas delas. Outras dão prejuízo por opções de governos anteriores e porque, em rigor, não podem dar lucro. Por exemplo, as empresas de transportes. Não há nenhum país onde as empresas de transporte deem lucro. Todas são subsidiadas pelo Estado, de transportes públicos. Porque a sua função social e económica é muito importante. Social porque permite a mobilidade das pessoas e económica também. Qual é que era a alternativa para manter os transportes como estão? Nós precisávamos de não ter tido uma política que aconteceu nos últimos anos, que foi a seguinte. Os governos disseram, por exemplo, ao Metropolitano de Lisboa, têm que alargar a rede, mas o Orçamento de Estado não vos vai dar dinheiro para isso. Vão à banca e peçam dinheiro. Isso foi um erro. Isso foi um erro. Porque é evidente que se criou um endividamento tal nessas empresas para fazer esses investimentos, e certamente em algumas também houve más opções de gestão, não digo que não, mas isso talvez não seja o fundamental. Para fazer esses investimentos, essas empresas endividaram-se e agora têm uma dívida que é o peso fundamental do seu orçamento, é o pagamento do serviço da dívida. Mas não olhando para o passado e olhando agora para o presente e para o problema. Era preciso sanear essa dívida, não há nenhuma dúvida quanto a isso, o próprio Governo já o admitiu, e criar condições para que estas empresas aumentem a sua oferta e tenham mais clientes. É um absurdo, no momento em que estamos a viver, por exemplo, com o aumento do preço do petróleo, dos combustíveis, por impostos pelo mercado internacional, que nós tenhamos uma empresa como a Carris a perder passageiros. Isto é um absurdo. Não. Aliás, nesta situação... Mas porquê é que acha que a Carris está a perder passageiros? Porque diminuiu a oferta e porque aumentou os preços. E muitas pessoas, apesar do aumento do preço dos combustíveis, continuam a encarar o transporte privado como uma opção. E isso é um erro. É um erro do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, obviamente. Portanto, mas se calhar também porque a rede da Carris ou outras não oferece a quantidade de soluções necessárias. A rede da Carris tem vindo a ser diminuída e agora outra vez. Por exemplo, aqui ao pé dos vossos estúdios, só há, a partir das 9 da noite, que eu estive a ver há bocado, só há um transporte da Carris para sair daqui. E teve que vir de carro? Não, eu vim de elétrico. E vou voltar de elétrico porque é esse precisamente que existe.
Portanto, se diminui a oferta de maneira a que as pessoas ficam sem opções quando saem mais tarde do trabalho, ou quando vão visitar a família, ou quando vão a qualquer atividade de lazer, é evidente que se perdem clientes. Isso é uma má política. Deixe-me regressar aqui à renegociação da dívida. Lembro-me de dar um exemplo numa entrevista que deu a propósito da situação da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, que basicamente o país estava destruído, precisou também de pedir um empréstimo, mas conseguiu arranjar uma forma de permitir que a economia continuasse a crescer. Era uma fórmula que dizia que o serviço da dívida em cada ano não podia ser superior a 5% do valor das exportações. Isto é, ligava-se o pagamento da dívida ao crescimento económico, ou uma parte, pelo menos, um dos fatores do crescimento económico. Isso permitiu à Alemanha desenvolver-se. E a chanceler Angela Merkel não se lembra disso? Ainda era muito novinha na altura, não tenho que se lembrar, mas se calhar alguém já lhe deve ter contado. O Bernardino também era novo nessa altura. Eu nem tinha nascido nessa altura, que isso foi logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Mas não foi só esse aspecto. Por exemplo, uma parte da dívida alemã só foi paga depois da reunificação. Eu não estou a dizer isto por ser a Alemanha, é que é evidente que um país, quando está em grandes dificuldades, tem que lhe ser permitido que o pagamento da dívida seja feito em coordenação com as suas necessidades de desenvolvimento económico e de crescimento económico, porque senão é afundá-lo ainda mais. É o que estamos a ver na Grécia. Podemos discutir tudo sobre se estão a cumprir, se não estão a cumprir. O que eu sei é que tudo já está privatizado, agora até já estão a vender ilhas, a privatizar ilhas e tudo mais, que é de facto um atentado à soberania daquele país e a retirada da soberania daquele país. E o que é facto é que sucessivamente as dificuldades agravam-se. Como o Bernardino disse, o PCP chama ao acordo da Troika o Pacto de Agressão e diz e tem defendido sempre que é preciso combatê-lo. Mas como? Olha, por várias maneiras. No vosso entendimento. Vou-lhe dizer, nas últimas 2 semanas já participei em iniciativas sobre os mais diversos aspectos do tal Pacto de Agressão. Por exemplo, na sexta-feira estive numa concentração no bairro de Alvalade, que é um bairro de classe média, de camadas médias da cidade de Lisboa, contra a lei das rendas, que é uma lei dos despejos. Porquê? Porque é uma lei que vai pôr fora das suas casas dezenas de milhares de pessoas. E que, do ponto de vista daquelas pessoas, isso vai ser um drama para as suas vidas, há uma outra perspectiva económica e urbanística. É que os centros das cidades, as zonas mais valiosas, vão ser compradas pelos fundos de investimento imobiliário e pelo setor financeiro. É isso que se está a preparar. Mesmo aqueles senhorios que têm um prédio ou têm 2 prédios, enfim, chamemos-lhes pequenos senhorios, claro que na relação com o inquilino vão ganhar, porque vão poder despejar o inquilino ou em alternativa, aumentar-lhe muita renda. Mas em muitos casos o que vai acontecer é que mesmo esses vão ser comprados pelos grandes fundos de investimento que vão aproveitar esta altura para tomar conta de enormes áreas dos centros das cidades. E, portanto, temos aqui uma reforma que, por um lado, significa um atentado ao direito à habitação de pessoas, muitas delas idosas, que têm contratos antigos e que pagam a sua renda e que não podem ter a sua renda com uma atualização brutal como a que se pretende, e, ao mesmo tempo, uma medida que leva a uma política desastrosa. Por exemplo, uma outra situação, a questão da reorganização administrativa das freguesias. Nós temos uma situação hoje no país em que, numa grande faixa do país e mesmo à volta das grandes cidades, tem vindo a encerrar serviços. Quer serviços públicos, quer até serviços de empresas que são privadas, mas que prestam serviços públicos, guichês da EDP e outros. São as finanças, são os correios, são as extensões de saúde, são as escolas. Mas não considera que Portugal tem freguesias a mais? Não vejo porquê. Em comparação com outros países da Europa? Não, cada país tem a sua organização administrativa. Não há nenhum que tenha uma organização semelhante à nossa. Portanto, tem outras coisas em maior número e nós temos mais freguesias. Portanto, isso não se pode comparar assim. Em relação ainda E repare que nas freguesias mais pequenas, que são sempre as referidas, não há nenhum gasto para o Estado, porque os eleitos não estão a tempo inteiro. Só 5%, salvo erro, 5% das freguesias é que têm eleitos a tempo inteiro. São as maiores. E depois, já, salvo erro, 10% que têm a meio tempo.
portanto, são remunerados por metade do tempo e o resto do tempo estão no seu trabalho, na sua atividade normal. Portanto, isso é uma ilusão. O que há é, neste caso, se forem eliminadas as 1.500 freguesias que o Governo pretende, haverá a eliminação de 20 mil autarcas. Mas estes 20 mil, na sua esmagadora maioria, são pessoas que prestam serviço à sua comunidade sem qualquer remuneração. E isso é um desastre para o nosso país. Vai deixar as pessoas mais afastadas dos seus eleitos, dos serviços, do poder. E nós não queremos que as pessoas estejam mais longe do poder. Queremos que o poder esteja mais perto das pessoas. Ao eliminar aquele que é, o elo mais próximo das pessoas, estamos a diminuir também as condições da nossa democracia. Como eu ia dizer, e como o Bernardino também tem estado a dizer, que das críticas do PCP ao acordo com a Troika, mas o que é certo é que vocês manifestam-se contra, lá está, mas o PCP nunca quis reunir com a Troika. Ficar de fora, não ir lá para manifestar a vossa posição, foi de facto a melhor atitude, no vosso entender? Isso aconteceu no momento em que a chamada Troika veio cá para negociar com o governo Sócrates. Quando pedimos ajuda externa. E depois pediu encontros aos partidos. E nós, nesse momento, entendemos não ir, porque isso tratava-se de legitimar uma ingerência que nós não aceitamos. Mas poderiam ir lá e dizer nós não concordamos. Pois podíamos, mas isso não adiantava de nada. Isso era uma tomada de posição. Era uma tomada de posição que tomámos à mesma. Nós não expressámos sempre, e mesmo nesses dias, que não estávamos de acordo com aquilo que estava a ser preparado. Entretanto, os representantes do FMI e da União Europeia têm vindo à Assembleia da República, há uma comissão de acompanhamento do programa da Troika, do Pacto de Agressão, e os nossos deputados têm participado nessas reuniões e têm questionado e têm procurado obter informações. Portanto, porquê? Porque eles estão a encontrar-se com um órgão de soberania e o órgão de soberania tem legitimidade para fazer esse contacto. Agora, o que ia acontecer era pôr uma entidade que não tinha legitimidade, em vez de estar a negociar com o Governo, e era, gostes ou não do acordo a que se chegou, esse é que era o interlocutor que o país tinha, o Governo, gostes ou não do Governo, gostes ou não do acordo a que se chegou, e esta situação que eles procuraram criar era de que eles estavam no centro da decisão e ouviam as partes que eram os vários partidos. Ora, isso não é assim. Eles estavam a negociar com um país soberano, com um governo legítimo, embora com uma política errada, e era isso que devia ter acontecido. E foi por isso que nós não fomos. Acha que o PS ainda representa a esquerda ou está a aproximar-se mais da direita? O PS anda de braço dado com a direita há muitos anos. Vamos lá ver. Quem é que aprovou os orçamentos nos últimos anos dos governos de José Sócrates? Foi o PSD e o CDS. O orçamento de 2010 foi aprovado com as abstenções do PSD e do CDS. O de 2011 com as abstenções do PSD. Os PECs, até ao quarto, os anteriores, foram todos aprovados com a direita. Portanto, o PS andou sempre com a direita. E agora, claro, está na oposição, está a tentar, vendo as consequências das políticas que estão no acordo que ele próprio assinou, e aí há uma grande hipocrisia, está a tentar descolar e dizer que é uma oposição de esquerda, mas não há nada de esquerda nas posições do Partido Socialista. Acha que António José Seguro já se está a descolar do acordo com a Troika? Eu acho que há uma série de medidas que estão a ser aplicadas que são exatamente as que estão naquele acordo. Outras, porventura, não. Mas no fundamental o PS está de acordo. Nós começamos a pensar e pensamos, mas onde é que efetivamente o PS disse que não estava de acordo? Ainda esta semana li um artigo do líder parlamentar do Partido Socialista no Expresso, que, enfim, a tese geral é que o Governo tem excesso de zelo. Portanto, no fundo, o caminho está certo, a dose é que é um bocadinho mais elevada. E nós o que dizemos é que o caminho não está certo. Enquanto o PS não se livrar dessa ambiguidade, não representa ninguém na esquerda. Se por alguma hipótese qualquer PS convidasse o PCP para formar o Governo, vocês não aceitavam? Depende de qual fosse a política. Se fosse para fazer a política da direita, que o PS tem feito nos últimos anos, com certeza que não. Se fosse para fazer uma política de esquerda, por que não? Acreditam que sozinhos um dia vão chegar ao governo? Não, isso é o povo é que decidirá. Cada momento é um momento histórico e o povo é que decidirá o que é que vai acontecer no nosso país. E ainda bem que temos o povo. Bernardino Soares, já voltamos para a segunda parte deste Grandes Negócios. Interrompemos então agora para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.